Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro do webinário de Infectologia e Saúde Mental, desenvolvido pelo professor mestre Eliel dos Santos e a monitora Maire Batista. Hoje estarão socializando com vocês sobre sífilis e raiva Beatriz Leite, Débora Marlane Lopes de Oliveira, Natália Kelly Cabral e eu, Bárbara Leite. Então vamos lá, né? A sífilis, vamos falar aqui um pouco para vocês a sua definição, sua fisiopatologia, seus sintomas, tratamento e afinidades. Nós trouxemos aqui um slide para vocês muito ilustrativo, muito lindo, muito bacana, para que vocês possam entender e acolher e agregar o máximo de informações possíveis. Vamos lá. A sífilis, ela é uma doença infectocontagiosa que vai vir a ser causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela é sexualmente transmissível, é considerada uma IST, porque ela vai estar sendo ocasionada ali através do contato sexual, através da relação sexual, mas ela também pode ocorrer verticalmente durante a gestação. Através da placenta, ela vai acabar sendo transmitida da mãe para o seu filho. Nesse primeiro slide, nós trouxemos para vocês representações dos estágios dela que a gente vai estar discorrendo no decorrer do trabalho. A primeira fase é a do cancro, quando aparece só uma feridinha, depois já começam a aparecer em outras regiões do corpo e depois essa bactéria vai estar atingindo outros órgãos vitais do nosso organismo, E aí a gente vai estar discorrendo sobre isso no decorrer dessa apresentação. Na sua fisiopatologia, que é basicamente como ela vai se comportar no organismo, ela vai possuir uma evolução crônica e também possui uma evolução sistêmica, através desse agente etiológico, que vai penetrar através da relação sexual. E logo após isso vai penetrar lá no sistema linfático do organismo. Eu trouxe um pequeno esquema para facilitar para vocês o entendimento. Nesse esquema, nós vamos ver mais ou menos as estratégias do Treponema pallidum para alcançar os objetivos, né? Como a sífilis se instala no organismo e como ela age ali, né? Vamos lá. O T. pallidum, ele vai penetrar através das mucosas, através do contato sexual. Aquele contato sexual, ele vai causar abrasões, né? E através dessas abrasões ele vai acabar penetrando. Daí, quando ele penetra, ali de 3 a 4 semanas, vão surgir as úlceras, as pequenas úlceras, que são o cancro duro, que a gente chama. Elas vão se assemelhar mesmo a úlceras mais abertinhas, sabe? Só que bem pequenas. E não vão ser semelhantes a caroços, aqueles que normalmente acontecem na escabiose. E aí eles vão estar caracterizando a sífilis primária, o estágio 1 da doença. Daí, vamos supor que essa pessoa que teve essa relação sexual, ela resolveu negligenciar, ou então ela vive em um ambiente mais precário, ela não tem tanto acesso a informações e afinidades. Daí vai ocorrer a disseminação linfática e hematogênica, que vai ser ali de 2 a 3 meses. Quando nós teremos a evolução para as lesões generalizadas na pele e mucosa. Ou seja, aquela úlcera, ela vai sarar e aí vai sumir. E aí a pessoa entendeu que já passou, já sarou, acabou. Elas vão estar causando aí o depósito, né, de imunocomplexos. E aí, como vocês podem ver, também tem a sífilis latente, que vai ser a persistência dessas feridas. Vamos supor que essa pessoa continuou negligenciando a doença, e aquilo foi aliviando, mais ou menos, né? Porque essas lesões, essas pequenas úlceras, elas são de difícil cicatrização. Então, elas vão ser persistentes durante essa fase latente. Daí, passaram-se os anos, 2, 5, 10, 15 anos, e aí essa pessoa é surpreendida com lesões bem mais generalizadas e bem mais severa, né? Bem mais severas as lesões. E não serão mais só na pele. Vocês lembram que eu falei no início que a sífilis, assim que ela penetra
no organismo, o primeiro lugar que ela vai procurar é o sistema linfático local, que é exatamente o que tem acesso a todos os órgãos vitais. Pois é. E aí ela vai voltar bem mais firme na sífilis terciária, no terceiro estágio, e já vai procurar, já vai bater na porta de cada órgãozinho desse para atingir eles. E aí ela vai causar a necrose desses órgãos. Normalmente, as pessoas que são portadoras de sífilis, que possuem sífilis e não tratam, cerca de 30% das pessoas que não tratam, elas serão acometidas ao estágio 3, que é muito violento, né? E nesse estágio, ela vai, a T. pálido, a bactéria, vai buscar justamente a necrose dos tecidos de cada órgão vital que ele conseguir ter acesso. Normalmente, eles vão atingir principalmente o sistema cardiovascular e o sistema nervoso, que são basicamente os principais. Bem, nos seus sinais e sintomas, a sífilis vai trazer aí, como eu já disse, no estágio primário, no seu primeiro estágio, um sintoma bem característico é o cancro do olho, que é o que eu já citei para vocês, né? Detalhe, ele é indolor, ele vai ser indolor e vai ser comumente localizado nos órgãos genitais, na vagina ou no homem no prepúcio, mais comumente. E em 90 a 95% dos casos, ele vai desaparecer após 4 ou 5 semanas com ou sem tratamento. E não vai deixar cicatrizes, ou seja, surge uma ferida, ela simplesmente desaparece depois sem deixar cicatriz. É claro que o indivíduo vai imaginar que a cura foi garantida. Ele tende, né, a acabar negligenciando. Os sinais e sintomas na fase secundária, vamos ter a descamação da pele, dores de cabeça, muscular e de garganta, mal-estar, formigamento, como está aí na imagem ao lado, vermelhidão na pele, dor de garganta, feridas indolores, como eu já falei no local. É importante, né, nós ressaltarmos, acho que eu já falei muito sobre isso, mas é muito importante quanto à localização. Nós sabemos que no homem a ferida vai aparecer com mais frequência no prepúcio e nas mulheres ela vai ser mais comum aparecer ali na parede vaginal e nos lábios. Em regiões extragenitais é comum surgirem nos dedos das mãos, nas áreas das mamas, ânus, boca e língua. Na sua fase terciária, que vai ser a forma mais grave, como vocês puderam perceber, vai ocorrer lesões maiores na pele, boca e nariz, problemas em órgãos internos, dor de cabeça constante, náuseas e vômitos frequentes, rigidez do pescoço. E assim, fazendo um punhado geral desses sintomas, né, as convulsões, insônia, vertigem e AVC, eles são bem característicos, né, já que eu citei para vocês anteriormente que as principais regiões, né, os principais sistemas atingidos vão ser, que são mais comumente atingidos, vão ser o cardiovascular e o sistema nervoso, né, são bem características desses sistemas atingidos. Vamos falar agora do tratamento da sífilis. O tratamento da sífilis ele é feito com uma droga chamada penicilina benzatina. Como essa penicilina benzatina ela vai agir no organismo desse indivíduo? Ela vai agir interferindo na síntese do peptídeo glicano. É importante ressaltar que essa penicilina benzatina, ela é a droga de primeira escolha. Porém, existem outras drogas que elas podem também ser receitadas como tratamento para esse paciente, quando em casos especiais em que essa penicilina não pode ser administrada para aquele paciente. Então, vai ser as drogas chamadas azitromicina, eritromicina e tetraciclina. Essas drogas, elas são chamadas de drogas de segunda linha. E é importante ressaltar que a sua atividade não é superior
a atividade da penicilina. A dosagem dessas medicações, elas vão ser feitas de acordo com as fases em que essa doença se encontra nesse indivíduo. Existe um quadro do Ministério da Saúde que detalha em cada situação a dosagem correta dessas medicações. Sobre os cuidados de enfermagem, existem algumas condições especiais em que deve a nossa atenção. E uma delas é na questão das gestantes e dos seus parceiros sexuais, principalmente em torno desses dois indivíduos. Durante todo aquele processo das consultas e dos exames pré-natais, o enfermeiro deve estar subsidiando o cuidado àquela paciente, a esses pacientes. E é importante ressaltar também as ações educativas, o processo de educar esse paciente sobre a sua doença, sobre o tratamento em que vai ser feito, como vai ser feito, sobre a importância dos exames, sobre a adesão correta a esse tratamento, deve ser feito de forma integral a esses pacientes. Também é importante ressaltar que as ações de conhecer e de procurar novas ferramentas para aderir nesse cuidado também é um processo indispensável. É importante a gente ressaltar que o acompanhamento ele deve ser de modo completo a esses pacientes, desde a anamnese ao tratamento, ao diagnóstico, ao tratamento. Esse cuidado deve ser completo durante todo esse processo. É importante ressaltar também que o diagnóstico precoce ele é muito importante em todo esse contexto dos cuidados de enfermagem. No que diz respeito aos profissionais que trabalham na atenção básica, eles possuem uma função fundamental nesse contexto, por a questão de que ele vai estar ali um vínculo e um acompanhamento mais próximo desses pacientes que vão chegar ali. É importante a gente ressaltar também as ações associadas à educação em saúde. Ele é essencial, indispensável na questão da prevenção e do controle dessa IST. Também é necessário se falar sobre a notificação. A notificação desses casos ele é indispensável e ele deve ocorrer sempre e da maneira correta. Boa tarde, nós iremos discorrer agora sobre a raiva humana. Então, logo que eu fui estudar sobre essa doença, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre ela no Google, naturalmente. A primeira coisa que aparece quando a gente pesquisa sobre uma doença é a definição, a sintomatologia e o tratamento lá descritos pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Então, a primeira coisa que eu li sobre a raiva foi, abre aspas, vírus mortal transmitido através da saliva de animais infectados, fecha aspas, vírus mortal. Isso foi realmente impactante para mim, porque isso é uma coisa que a gente vê em filme, essa história de vírus mortal. Mas quando a gente se aprofunda na raiva, a gente percebe que essa definição, que essa afirmação cabe perfeitamente para a explicação sobre o que é a raiva. A raiva pode ser definida como uma antropozoonose transmitida através da inoculação do vírus que está presente na saliva de animais infectados. E a taxa de letalidade da raiva é quase 100%. Vocês entendem o que é quase 100%? Praticamente todas as pessoas que já tiveram raiva, infelizmente, evoluíram para o óbito. Dos aspectos gerais da raiva, a gente pode citar primeiramente o agente etiológico, né? Que é o Lissa vírus, que é o gênero desse vírus que transmite a raiva, e a família é a Rabidoviridae. A raiva é uma doença neurotrópica, o que significa que ela tem preferência por parasitar o sistema nervoso central. E isso pode causar uma inflamação do sistema nervoso central, e é por isso que é tão perigosa. Quem pode ser o reservatório? Todos os mamíferos. Todos os mamíferos têm capacidade de carregar dentro de si esse vírus, mas os principais reservatórios são o cão e o gato. E essa doença, ela tem uma evolução, infelizmente, muito rápida. Se você for diagnosticado com raiva no domingo, e é certo que o vírus já atingiu o sistema nervoso central,
Até no sábado você já evoluiu com paralisia e infelizmente já evoluiu para o óbito. Aqui no Brasil é uma doença que é considerada rara, porque a raiva aqui no Brasil já foi controlada. O principal vetor hoje em dia é o morcego. Antigamente era o cão e o gato, sim, que eles são os principais transmissores do ciclo urbano. Mas só que aqui no Brasil existe a vacina para o cão e para o gato e também para o ser humano e o soro antirrábico. Então todos esses fatores eles promoveram esse controle da doença e por causa disso o principal vetor é o morcego agora atualmente no Brasil e o cão e o gato já perderam esse pódio aí. A principal forma de transmissão da doença é através da mordedura e ela pode acontecer mais raramente pela lambedura e pela arranhadura. Na literatura também existem alguns casos de transmissão interhumana da raiva, que foi através do transplante de córnea. O ciclo de transmissão, ele define os animais que podem ser reservatórios, vetores e transmissores da doença. No ciclo urbano, os principais transmissores são o cão e o gato. No ciclo aéreo, o principal vetor é o morcego. No ciclo rural, os principais reservatórios são os equinos e os bovinos. E no ciclo silvestre e terrestre, os principais transmissores são os animais silvestres, como os lobos, as raposas, os macacos e os guaxinins. O período de incubação. Então, diferente de outras doenças, que geralmente o período de incubação é bastante específico, da raiva é o contrário, é muito variável. Pode acontecer, a incubação pode acontecer, pode durar 4 dias, pode durar 10 dias, pode durar 1 mês, 3 meses, 4 anos, 6 anos. É muito variável, vai depender de alguns fatores, vai depender da localização e profundidade da mordedura, vai depender da proximidade que tem com o cérebro e com os troncos nervosos e também vai depender da quantidade de partículas virais foram depositadas ali durante a transmissão. O período de incubação no homem é em média de 45 dias. No gato e no cachorro, o período de incubação é em média entre 10 e 60 dias. Mas o animal ele já pode transmitir o vírus através da saliva a partir do 4º dia em que ele entrou em contato com o vírus. Mas vocês devem estar me perguntando agora, Beatriz, que história é essa de período de incubação de 6 anos, sendo que você falou que a evolução da doença é muito rápida? Então, gente, o que é um período de incubação, primeiramente? Pode ser definido pelo momento em que o indivíduo ele entrou em contato com o organismo patogênico até o momento em que ele vai apresentar a sintomatologia da doença. E eu disse que a evolução é rápida a partir do momento em que o vírus atinge o sistema nervoso central. Fisiopatologia. Então, vamos supor que uma pessoa ela foi infectada através da mordedura. O vírus ele permanece no local que ele foi inoculado por um tempo, só se replicando. E aí ele se replica até conseguir uma concentração de partículas virais suficientes para conseguir infectar o sistema nervoso periférico. Ele consegue isso através da junção neuromuscular, que é aquele tecido que é o tecido muscular junto com o tecido nervoso. Ele consegue infectar o sistema nervoso periférico e do sistema nervoso periférico ele consegue chegar na medula espinal. Quando ele chega na medula espinal é que ele infecta o sistema nervoso central. O vírus ele tem preferência por se replicar na massa cinzenta do encéfalo e de lá ele consegue migrar para outros tecidos e outros órgãos do corpo através do sistema nervoso periférico. A sintomatologia
Logo de início, a raiva ela apresenta alguns sinais ou alguns sintomas prodrômicos, que são aqueles sintomas que não são específicos da raiva, que pode ser mal-estar, febre, cefaleia, mialgia, náuseas, vômitos. E aí que depois disso que ela evolui para a doença neurológica. A doença neurológica ela pode ser raiva furiosa, que inclusive 2/3 dos pacientes que são infectados com raiva, eles evoluem para raiva furiosa. E os sintomas da raiva furiosa são, principalmente, os primeiros sintomas que aparecem, ansiedade e hiperatividade. Outro sintoma que é muito característico da raiva, que se você perceber ele no paciente, você já vai associar a doença de raiva, é a hidrofobia. Hidrofobia, fobia à água, não é isso. É que a raiva furiosa ela pode causar espasmos no paciente e a visão ou escutar o barulho de líquidos pode estimular esse paciente a ter um espasmo. Outro sintoma da raiva furiosa são convulsões e também arritmia cardíaca. Na raiva paralítica, que já é um nome bastante autoexplicativo, o paciente ele vai progredir para um quadro de paralisia. A raiva paralítica ela pode ser confundida com outra patologia, que é a síndrome de Guillain-Barré. Só que na raiva o paciente não perde a sensibilidade e o paciente pode ter confusão mental nesse tipo de paralisia e pode evoluir para coma, e do coma ele evolui para o óbito. Então, a partir do momento que o vírus ele consegue chegar no sistema nervoso central, o prognóstico do paciente já vai ser ruim, já vai ser, infelizmente, vai ser o óbito. Imaginemos uma situação, né? O que foi que eu disse? Que o cão e o gato, eles apresentam os primeiros sintomas a partir dos 10 dias, mas a partir do segundo, do terceiro, do quarto dia, ele já pode transmitir o vírus através da saliva. Vamos supor que o seu bichinho de estimação, ele saia para dar uma volta, né? Ele acabe ficando a noite inteira fora, ele acha um galpão e ele passa a noite por lá. E é mordido por um morcego. E ele é um cachorrinho peludinho, então você não percebeu a mordida. E ele foi infectado. Você tá lá brincando depois de alguns dias desse acontecido e ele acaba na brincadeira te mordendo e te infectando. E você não conhece os sintomas da raiva, nem nos humanos e nem no cachorro. E aí depois de algum tempo, de algumas semanas, o seu cachorro acaba morrendo e você pensa que ele morreu porque algum vizinho envenenou ele, por exemplo. E você não sabe que você está infectado com o vírus da raiva. Olha só o perigo. Você vai começar a sentir os sintomas pródromos da doença. Mal-estar, dor de cabeça. Você vai pensar, é o estresse. E vai se automedicar. Você não vai nem imaginar que você está com uma doença tão grave. E aí, quando você evoluir para os sintomas específicos, os sintomas mais sérios da raiva, isso significa que o vírus já chegou no seu sistema nervoso central. O prognóstico você já sabe que é muito ruim. Então, olha o perigo. É por isso que é bom as pessoas se conscientizarem sobre a doença da raiva. Uma coisa muito interessante que eu acho que é importante citar é que no artigo sobre raiva, que ele está disponibilizado na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, ele traz uma informação muito importante, que é: você não pode diagnosticar o seu animal de estimação com raiva. Você pode saber quais são os sintomas e ser uma pessoa bem informada, mas se você desconfiar que ele está com raiva, você precisa manter ele isolado e ver como é que vai ser a evolução. Outra coisa, você não pode, por conta própria, sacrificar o seu animal de estimação. Imagina como é insensato. Primeiro, o cachorro está lá sofrendo por conta da doença, ele está em sofrimento, ele está morrendo. E aí, ser morto pelo próprio dono, imagina. E mais, uma vez que você tenta sacrificar um animal com raiva, você pode acabar se infectando
o animal pode acabar infectando outros se você tentar sacrificar ele e ele fugir. Então você deve procurar um profissional para que ele possa fazer uma notificação compulsória e também buscar um profissional para que o cachorro seja sacrificado através da eutanásia, que é o sacrifício em que ele menos vai sofrer. Ele não vai sofrer com a doença e também não vai sofrer durante o processo de óbito. Quando uma pessoa não foi ao hospital após receber a mordida de um animal infectado, recomenda-se que essa pessoa seja internada em um hospital, de preferência na UTI. E dependendo da gravidade dos sintomas que este indivíduo possa apresentar, ele precisa ser colocado em isolamento, sedação profunda e respirando por aparelhos. A alimentação deste paciente precisa ser feita através de sonda nasoenteral e sonda vesical. Precisa-se também da administração de soro na veia deste paciente. Após a raiva ser de fato confirmada, existem medicações utilizadas para o tratamento da doença, tais como amontadina, biopterina, madazolam, fentanil, nimodipina e heparina. Para que posteriormente possamos entender o estado desse paciente, se houve alguma melhora em seu quadro clínico, faz-se necessário que sejam realizados alguns exames, tais como controle dos níveis de sódio, gasometria arterial, magnésio, zinco, T4 e TSH, exame de licor para saber se esse paciente está com algum problema neurológico, Doppler craniano, que é o exame feito para detectar a velocidade do fluxo de sangue nas veias e artérias do cérebro, o exame de ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada. Vamos falar um pouco sobre os cuidados de enfermagem voltados para esta patologia que estamos falando, que é a raiva humana. A enfermagem ela tem um papel muito importante no quesito orientação e informação, e faz necessário a implantação e manutenção das políticas de saúde, que nós sabemos que essas políticas são muito importantes para o conhecimento de diversas temáticas para a população em geral. Nós sabemos que existem políticas de saúde voltadas para diversas temáticas e em relação à raiva humana não é diferente. É importante que se tenham campanhas onde se possa ter o conhecimento a respeito da doença, onde a população possa saber o que vem a ser essa doença, quais são os seus sinais, quais são os seus sintomas, qual é o tratamento, quais as medidas profiláticas que possam ser adotadas para que esta doença não seja disseminada de forma alguma. E também é importante a organização de práticas de saúde coletiva também para o combate e principalmente controle da doença. Nós vamos falar um pouco também sobre a rede de apoio, que ela nos ajuda a manter sob controle a incidência da raiva na população de animais, desenvolver atividades considerando o conceito de saúde única, trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde no diagnóstico da raiva, a vigilância ativa em áreas de maior risco de raiva, entre outros mecanismos.